chest. Get, gotta get it out my mouth, just turning sour. Fala galerinha do segundo ano, beleza? Bora dar uma revisada nos conteúdos mais importantes que a gente deu uma estudada nesse primeiro semestre para fazer uma excelente prova de recuperação semestral? Vem comigo? Se liga só. Pega o seu lápis, caneta, borracha e um caderninho para você fazer as anotações e me acompanha, viu? Cara, sou o professor Lucas, estou aqui na área para te ajudar realmente a fazer uma boa prova, ok? Se você não é inscrito aqui no canal da PMF, se inscreva aqui no canal, me segue aqui no Instagram, beleza? E vamos junto nessa. Se liga só. O primeiro assunto que a gente vai abordar para essa provinha de recuperação vai ser o assunto de funções trigonométricas, ok? Quando eu falo sobre trigonometria, eu quero que você tenha em mente trigonometria, aquela trigonometria do triângulo retângulo que tinha o tangente, cosseno, seno, ok? Então, quando eu falo sobre função trigonométrica, é uma função, ou seja, aquele f de x famoso que a gente sabe, f de x, ok? Que vai ter uma função trigonométrica aqui no meio, ok? Então, por exemplo, a mais básica de todos, f de x igual a seno de x. Esse x vai variando, né? Por isso que é uma função, que o valor da minha função depende desse meu valor de x aqui. Eu quero que você entenda a lógica disso, ok? E para você entender essa lógica, eu vou te mostrar algumas coisas aqui num software bacana para você visualizar realmente. Tudo começa lá no ciclo trigonométrico. Então você tem que lembrar do ciclo trigonométrico. Vou mostrar aqui para você rapidinho, só para você ter uma noção do que eu quero que você entenda. Esse daí é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico ele tem raio 1, ok? E quando a gente pensa no seno, cosseno e tangente, a gente pensa em alguma parte desse ciclo trigonométrico. Então aqui eu tenho um ponto A, ok? Esse meu ponto A, ele determina uma projeção aqui no eixo X e uma projeção no eixo Y. Essa projeção no eixo X, deitada, é o que a gente diz que é o cosseno. E essa em pé é o seno. Só você lembrar que o cosseno está com sono, fechou? Por isso que ele está deitado, fechou? Então, quando eu falo sobre, por exemplo, cosseno de, sei lá, 30 graus. Então, vou abaixar aqui até formar 30 graus aqui entre o eixo X e esse segmento que sai da origem e vai até o meu ponto, ok? Então, 30 graus vai ter isso daqui como meu cosseno e isso aqui como meu seno. Você está vendo que está dando 0,5? É daquela tabelinha trigonométrica 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo. Lembra? Show. Lembra, ó, que o 30 graus, o seno de 30 graus, é o primeiro que aparece, é 1 sobre 2. 1 sobre 2, 0,5, ok? Então, faz sentido essa parada aqui no ciclo trigonométrico, ok? Você tem que lembrar que, dependendo do quadrante que esse meu ponto tá, esse seno, cosseno vai mudar de sinal, pode ser positivo, negativo, ok? O cosseno, ele vai ser negativo quando estiver pro lado de lá, ok? Quando estiver para a esquerda, ok? Então, ó, quando estou no segundo quadrante, o cosseno está negativo, deitado, lembra, sempre. Aí, ó, no terceiro quadrante, os dois são negativos, o seno e o cosseno. Já no quarto quadrante, esse daqui, ó, o cosseno está para a direita, positivo, o seno está para baixo, negativo, ok? Uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, se liga só, presta atenção. Quando eu parto do zero, o que está acontecendo com o valor do meu seno? Primeira coisa que eu quero que você perceba. Ele está aumentando, aumentando, chega no seu máximo, que é 1. Depois, no segundo quadrante, ele começa a diminuir. Eu vou falar diferente, ok? Ó, o meu seno, como ele está em pé, ele sobe, depois ele desce. Então, ó, sobe. Depois, segundo quadrante, desce. Só acompanha aqui no vermelhinho. Desce. Depois ele desce. E aí, ó, no quarto quadrante ele volta a subir, sobe. E aí, se eu começo a dar outra volta, vai acontecer a mesma coisa. O meu seno, ele tá tendo o seguinte perfil, ó. Ele no meu primeiro quadrante sobe, depois ele desce, depois ele sobe. Vou repetir. Sobe, desce, sobe. Depois repete, sobe, desce, sobe. E assim ele vai continuando. Então esse é o perfil do meu seno ao longo que eu ando com o meu ângulo, ao longo que eu aumento meu ângulo.
ok? Presta atenção no que eu quero que você consiga ver. Ó, vou olhar aqui pra você, olha pra mim, olha pra cá. Eu tô sobe, desce, desce, sobe. Sobe, desce, desce, sobe. Se eu fizer isso andando com a minha mão, o que que vai acontecer, ó? Sobe, desce, desce, sobe. Você vê que eu fiz uma onda? E é isso que caracteriza a minha função seno. Fechou? Então é a função que faz esse perfil. Sobe, desce, desce, sobe. Ok? Ela na forma mais básica possível. Aquela que eu tinha escrito, f de x igual a seno de x. Ela tem esse perfil. Sobe, desce, desce, sobe. E assim vai. Ok? Viu que a gente começou no ângulo de 0 graus? Então a minha função começaria com o valor 0, né? O x sendo 0. Iria até o x igual a 360, né? Que em radiano é 2π. Então, esse período, ele faria esse comportamento, essa função. Fez sentido? Ó, vou te mostrar isso. Como é que seria? Olha pra cá. Aqui, ó. Deixa eu aproximar. Pronto. Ó, à medida que eu ando, eu vou marcando aqui, ó. Sobe, primeiro quadrante. Depois, segundo quadrante, desce. Depois, desce. Sobe. Caraca, professor, faz muito sentido. Ok? Sobe, desce, desce, sobe. Essa daí é a função seno na forma mais básica de todos. O nome dessa curva aqui é senoide, né? Porque é da função seno. Fechou? Ah, e a da cosseno é cossenoide? Tá, você pode chamar de cossenoide, não tem problema não. Ok? Você viu que, ó, quando eu fechei o segundo quadrante, ou seja, 180 graus, que é a mesma coisa que π radianos, ele fechou essa ideia de sobe e desce, né? Sobe e desce. Aqui tá marcando aproximadamente 3,14. Uai, professor, como é que você sabe disso? Π radianos. Π, 180 graus, mas que tá associado àquele 3,14. Então faz sentido, ok? Massa, 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 massa. Vou voltar para o ciclo trigonométrico. Por quê? Agora bora pensar no cosseno. O cosseno ele já começa com o maior de seus valores. Depois ele diminui, diminui. Depois ele aumenta, aumenta de novo. Se eu penso que ele começa no valor máximo, é como se ele já estivesse no topo. Então, ele vai descer, diminuir, né? Então, diminui. Então, em vez de diminuir, eu vou falar descer, beleza? Para fazer sentido no que eu quero que você entenda. Então, ó, lá do primeiro quadrante, de novo. Ele começa no valor máximo, que é 1. Aí ele desce, desce. Depois, sobe, sobe. Fechou? Então, o perfil dele vai ser assim. Desce, desce, sobe, sobe. Show? E aí ele vai repetindo ao longo das voltas. De boa? Olha pro de que tá de azul, né? Beleza? Que é o cosseno, tá com sono. Prof, então como é que seria isso no gráfico? Então, ó, o cosseno ele já começa com o seu maior valor, ok? E aí ele desce, desce, sobe, sobe. Fechou? Então esse é o perfil da função cosseno. Qual função cosseno, professor? F de x igual a cosseno de x, da forma mais simples possível, ok? Massa, massa, massa. Você vê que ela depois vai continuar repetindo esse perfil de onda, ok? Aí o que que eu quero que você perceba? O que que tá 0, π sobre 2, π? Cara, isso aqui são os quadrantes, são os valores que em vez de grau estão em radianos, né? Tem que lembrar que 180 é igual a π. Se 180 é π, então o dobro de 180, 360, é 2π. Fechou? Então 2π. Π sobre 2 é a metade do π. Se o π é 180, π sobre 2 é 90. Então aqui é 90, 180, 270, 360. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui vai ser 2π. Na dúvida, faz uma regra de 3 e determina quanto é que é em grau e vai pensando assim. Ok? Então essa que é a ideia, ó. O que está acontecendo? Ó, se eu parto do zero, começa um valor máximo, aí ele desce, ó, o Pzinho lá, o ponto P, desce, desce, sobe, sobe. Fechou? Então, o valor do cosseno diminui, 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 continua diminuindo, 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 depois aumenta, 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 até chegar no 1. Você consegue perceber que essas duas funções, a seno e a cosseno, na forma mais básica possível, elas são limitadas? Elas sempre estão entre menos 1 e 1, ok? Então esse é o conjunto imagem delas, de menos 1 até 1. De boa? Massa. Quando eu falo sobre valor médio de uma função trigonométrica,
É porque você concorda que ela está oscilando em torno desse zero aqui? A minha função? Essa ondinha está oscilando em torno desse zero, que é o eixo x. Beleza? Então essa que é a ideia que eu quero que você pense quando eu falo sobre valor médio. É o eixo que a minha função está oscilando. Show de bola! Então isso é quando a minha função está na forma mais básica possível. Mas nem sempre a minha função está na forma mais básica possível. Ela pode estar bem assim, ó. Ela pode estar bem assim, ó. Eu posso ter uma função trigonométrica que ela vai estar assim. F de x igual a, sei lá, 30 seno de, vou colocar assim, ó, 2πx. Isso continua sendo uma função trigonométrica. Só que essa função trigonométrica aqui, ela vai ser diferente, vai ter um comportamento diferente. Então eu estou alterando a minha função seno da forma básica. A função seno da forma básica ela é assim. F de x é igual a seno de x. Então o que eu alterei? Eu coloquei alguma parada colada aqui no x, eu coloquei uma parada colada no seno. Poderia ter feito até diferente, poderia ter colocado uma parada somando aqui, mais 2, ok? Então todos esses caras aqui, eles vão impactar nessa minha função seno, ok? Essa que é a ideia que eu quero que você tenha. Como que esses caras vão impactar a minha função seno? É isso que é o mais importante. E para isso, eu quero te apresentar esse quadro aqui de baixo. Cara, esse quadro aqui é um quadro que eu adoro fazer. Eu acho ele lindo demais. Ó, a minha função, sempre quando ela estiver alterada, toda a minha função seno e cosseno, ela pode ficar escrita nesse formato. A gente consegue escrevê-la nesse formato. E cada um desses coeficientes aqui vai ter um significado. Cada um desses parâmetros vai ter um significado. Então, esse cara que fica aqui na parte de fora do seno, né? Esse cara que fica somando ou subtraindo, né? Ele vai informar o deslocamento vertical da minha função. Esse cara que está multiplicando ou dividindo, né? Pode estar na forma de divisão. O meu seno ou o meu cosseno, ele vai determinar a minha amplitude da minha função, ok? Já esses caras que estão aqui dentro, esse cara que está colado no x, ele vai determinar o meu período da minha função, tanto que essa minha função demora a se repetir, ok? Já esse cara que está somando dentro do valor do ângulo, né, ele vai me falar sobre deslocamento horizontal. E aí eu vou te mostrar isso aqui, ó. Olha que lindo. Ó, deixa eu até aproximar aqui para ficar mais legal ainda. Pronto. Ó, essa daí é a função que está escrita na forma mais básica, é y igual a seno de x. F de x igual a seno de x, mesma coisa. Essa é a função na forma mais básica possível, a função seno. De boa? Aí o que eu quero que você perceba? Ela começa com aquele perfil, sobe, desce, desce, sobe, demora 2π para fechar um período, depois ela repete esse período, né? Vai demorar mais 2π. Ela varia de -1 até 1, o eixo central está aqui no 0. E aí olha só, se eu pego essa função e começo a fazer algumas alterações nela. Por exemplo, se eu pego e altero ela para esse parâmetro A, que está somando na parte de fora, o que acontece? À medida que eu vou mudando ele, por exemplo, coloco aqui no 2. O que aconteceu? Eu empurrei a função 2 unidades para cima, ok? Então, isso que eu estou falando lá naquele quadro anterior de deslocamento vertical, eu estou empurrando a função para cima ou para baixo, ok? Por exemplo, se eu pego um A igual a menos alguma coisa, menos 3, aí, entendeu? Eu empurro a minha função. Então, sempre eu vou fazer alguma alteração naquela função básica, ok? Então, esse cara que está somando na parte de fora ou subtraindo, ele vai fazer esse comportamento, empurrar para cima ou para baixo a minha função. Então, ele altera o eixo que a minha função está oscilando, ok? Então, agora ela está oscilando aqui no -3, que é exatamente o valor desse parâmetro A. Já se eu faço o seguinte, deixa eu voltar o A aqui para o valor que ele estava anteriormente. Pronto. Se eu altero o B, que é o cara que está multiplicando o seno ou multiplicando o cosseno, né? É que eu estou só trabalhando com a seno, por isso que ela está marcada. Esse meu B aqui, ele está sendo igual a 1, porque se eu tenho aqui y igual a seno de x, quem está multiplicando o seno? Não precisa aparecer, é o 1.
Se esse valor aqui for diferente de 1, fosse lá, 3, você viu que eu estiquei minha função? A amplitude dessa minha função mudou. Ela variava de menos 1 até 1, né? Agora ela está variando de menos 3 até 3. Ou seja, a distância do eixo central, né, que essa função está oscilando, até o valor máximo é de 3, que é exatamente o valor em módulo desse cara aqui, desse B. Show de bola? Fez sentido? E ó, que massa, né, prof? E se o meu B for negativo, o que acontece? É a mesma coisa, eu também vou esticar minha função. Só que tem um detalhe muito importante. Olha o que vai acontecer. A função seno sobe, desce, desce, sobe, né? Se eu pego aqui o negativo, você viu que inverteu? Então, em vez de sobe, desce, desce, sobe, vai inverter a flutuação. Vai ser desce, sobe, sobe, desce. Beleza? Isso acontece tanto por seno, tanto por cosseno. Esses parâmetros vão funcionar do mesmo jeito para cada uma delas. Show de bola. Maravilha. Deixa eu colocar aqui o meu B igual a 1, né? Que é para voltar para minha função básica. Massa. Aí vamos lá. Pega agora o C. O C é o cara que está multiplicando o X, né? O cara que fica variando o meu ângulo. O que vai acontecer? Ele vai determinar o período, que nem eu falei. Então, o que vai acontecer? Ele vai meio que empurrar ou esticar a minha função de maneira horizontal. Olha só. Show? Você viu que quando ele ficou negativo, ele também inverteu a flutuação? Então, tanto o B quanto o C, quando eles são negativos, eles vão inverter a flutuação do seno. Inverter a flutuação em vez de ser sobe, desce, desce, sobe, vai ser desce, sobe, sobe, desce. Ok? E o cosseno, em vez de ser desce, desce, sobe, sobe, vai ser sobe, sobe, desce, desce. Tranquilo? Show de bola. Então, explicada a lógica aqui da minha função trigonométrica, fechou? Falta o D, né? Deixa eu voltar o C para o valor dele. Então, meu C aqui, ele é 1, ok? Como aqui do X não tem ninguém escrito ao lado, é como se fosse o número 1. O meu D, como que ele vai funcionar? O meu D é o cara que vai empurrar minha função para a direita ou para a esquerda. É meio que invertido. Se o D for positivo, então eu vou empurrar não para o eixo positivo, para a parte negativa, ok? E se o D for negativo, ele vai empurrar para a parte positiva. Não entendi, prof? Olha só. O D, se ele for positivo, ele está empurrando a minha função. Você está vendo a função andando? Está andando para esquerda, para o eixo negativo. E se ele for negativo, vai empurrar para o eixo positivo a minha função. É o deslocamento horizontal que a gente fala, tá bom? Show de bola, prof. Maravilha. Então, eu vou voltar naquele quadrinho que a gente estava falando para você ver que realmente é o que eu acabei de mostrar. Então, esse A é o deslocamento vertical, empurra para cima ou para baixo. Esse B, ele determina amplitude, ok? O meu C determina o período. O período tem até uma fórmula, né? O período é 2π dividido pelo módulo do C, desse valor aqui. E esse meu D é o deslocamento horizontal da minha função. Se o B for positivo, vai ser a mesma flutuação da função básica. Se o B for negativo, vai inverter a flutuação. Tanto o B quanto o C, né? Outros detalhes que são importantes da gente comentar, para a gente fechar esse bloco e ir fazer algumas questões sobre esse tema. Ó, quando eu falo sobre valor médio de uma função, eu estou falando daquele valor que está lá no meio. Quem é o valor que está no meio? É determinado por quem? Por esse coeficiente A, ok? Qual vai ser o valor máximo? É o A mais a amplitude. A amplitude determina quem? É determinado por quem? Pelo B. Então, é o A mais o módulo da amplitude, ok? E o valor mínimo? É o A, que é o meu valor médio, menos a minha amplitude. Qual que é a imagem da minha função? É do valor mínimo até o valor máximo, beleza? Então, não tem erro. Então, se liga só. Olha para essa função que eu tinha escrito anteriormente. Aqui, ó, f de x igual a 30 seno de 2πx. Como que a gente entenderia essa função? Eu tenho um valor que está somando na parte de fora do que tem o seno, ou seja, na parte de fora que tem o seno, tem um valor aqui por fora, esse A. Então, esse 2 vai ser um deslocamento vertical, ele vai empurrar 2 unidades para cima da minha função. Esse 30 está colado multiplicando o seno. Esse 30 vai ser o meu B, ele vai determinar a amplitude. Então, essa minha função vai ter amplitude de 30, ok? Então, qual vai ser o valor máximo, por exemplo, para essa função? O 2 é o meu valor médio, meu eixo central, meu valor médio, né? Não tem muito nem o que pensar. O eixo que a minha função está oscilando vai ser 2.
e a amplitude é 30. Então, no máximo, ela é 2, aumenta mais 30, vira 32. E eixo central 2, no máximo, ela diminui 30. No máximo, no mínimo, né, ela vai ser menos 28. Fez sentido? E aí, ó, quem é o cara que determina o C? É o cara que está colado no x. Quem é que está colado no x? 2π. Então a gente conseguiria determinar qual o período dessa função? Sim, consegue determinar. O período para essa função aí, ó, o período para essa função aí, a gente escreveria assim, ó, período é igual a 2π sobre c. 2π sobre 2π. Ou seja, corta, corta, dá 1. O período é 1. Entendeu a lógica? Então primeira coisa quando a gente pegar uma questão de função, a gente vai tentar identificar quem é cada um desses elementos. Quem é que faz o papel do A, do B, do C e do D. Depois a gente parte para tentar entender a lógica da função e resolver a questão. Beleza? Show de bola! Ó, não larga minha mão, bora junto nessa. Na próxima eu vou fazer algumas questões utilizando essas ideias que eu falei aqui na aula de agora. Tranquilo? Vem comigo, tamo junto, até a próxima!